Livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 14, todos encontraram? Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 1, preste bastante atenção na própria leitura da palavra, você já vai entendendo e compreendendo algumas coisas importantes. Diz assim o texto: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Repita após mim, diga: a palavra da sua graça. O texto continua dizendo: concedendo que por mão deles que fizessem sinais e prodígios. Diga: sinais e prodígios. Eu continuo o texto que diz: mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, a circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Verso 8: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Diga: jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé, diga: possuía fé. Diga mais uma vez: possuía fé para ser curado. Verso 10: disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Verso 19: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália.
E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Pai, em nome de Jesus, peço que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua palavra. Espírito Santo, tens a total liberdade na minha vida e neste lugar, para agir da forma que o Senhor quer e não da forma que eu quero. Assim eu te peço, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e você pode dizer amém. Queridos, talvez seja um texto longo, mas dentro desse texto nós vamos entender assuntos importantes, e dentro desse capítulo 14 também um tempo talvez extenso, em que Paulo e Barnabé, eles ministraram a palavra do Senhor em alguns lugares. Nós vemos que Paulo e Barnabé, quando eles saíram de Antioquia, eles sacudiram os pés, os pés do pó, assim como Jesus um dia ensinou aqueles que não receberam a palavra. Então sacode o pó e vai para outro lugar. E assim Paulo e Barnabé fizeram quando foram rejeitados em Antioquia. Então eles decidiram ir para Icônio, cidade a aproximadamente 150 quilômetros de Antioquia. Então não é uma jornada fácil, não é uma jornada simples, é uma caminhada longa, porque não tem veículos como nós temos hoje. Eram estradas difíceis, caminhos difíceis, lugares onde havia ladrões, salteadores, e ele sempre corria risco por amor ao Evangelho, para levar a palavra de Deus. Qual é o impedimento que nós temos hoje de pregar a palavra ou de levar a palavra? Não temos nenhum impedimento, não temos nenhuma barreira, não temos nenhuma dificuldade. Nós temos tudo. Temos a tecnologia, temos carros, você tem condições. Se você não tem um carro, você pode pedir um Uber, você pode pegar um ônibus, ou até mesmo uma bicicleta para se locomover. Eles não tinham isso, mas eles tinham uma coisa: paixão, amor, entendendo o chamado. E o desejo do coração desses homens era o quê? Cumprir tão somente o chamado de Deus. Paulo, um homem que tinha muito conhecimento, abandonou tudo para ser um discípulo de Jesus e não ser um seguidor, porque seguidores são aqueles que abandonam. Seguidor é aquele que começa enquanto as coisas estão bem, ele continua seguindo, mas quando as coisas começam a apertar e vir as dificuldades, os seguidores param no meio do caminho e deixam de seguir Jesus. Então Paulo se tornou um discípulo, Barnabé também se tornou um discípulo de Jesus. Um homem que, olhando aquilo que ele fez para o início da igreja, vendendo uma propriedade em valor altíssimo e depositando tudo aos pés dos apóstolos, significa que ele não era um pobre de marré-marré. Ele tinha algumas coisas, ele tinha um bem, tinha um nome a zelar, tinha uma casa, tinha família, mas ele deixou tudo para ser um discípulo de Jesus. Abandonou todas as coisas, deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou os seus bens, para cumprir tão somente uma coisa: cumprir o chamado, cumprir o propósito de Deus, não olhando para dificuldades ou aquilo que eles iriam encontrar no meio do caminho. Então a primeira coisa para se tornar um discípulo e nunca abandonar Jesus é deixar todas as coisas para trás para segui-lo. Assim como Jesus um dia disse para Pedro dizendo: nós deixamos casa, nós deixamos amigos, nós deixamos famílias para te seguir, ou para se tornar um discípulo, seja melhor assim a palavra. Jesus disse: todos aqueles que deixaram casa, todos aqueles que deixaram família, todos aqueles que deixaram amigos, eu te darei aqui nessa terra, ou deixaram bens também, eu te darei aqui nessa terra 100 vezes mais, e ainda o porvir, a vida eterna. Então veja essa palavra, o qual Pedro um dia ouviu com seus discípulos, agora ela refletindo na vida de outros homens,
homens que tocariam a próxima geração, homens como Paulo e homens como Barnabé. Eram homens que tinham alguma coisa, eram homens que tinham família e que tinham nome, que eram homens de posição dentro da sociedade. Amém, queridos? Dá para você entender isso? Então o que eu vejo na vida desses homens é a renúncia. Se não houver renúncia na vida de uma pessoa, não tem como ela seguir até o fim. Porque no Evangelho você vai encontrar perseguições. Dentro do Evangelho você vai encontrar, em momentos na sua vida que você vai encontrar alguns desafios, mas você vai vencer todos eles. Amém? Então você tem que estar ciente disso. Um seguidor para. As pessoas hoje vêm para a igreja. Vêm para a igreja. Olha a vida desses homens. E quando começa a acontecer alguns problemas, elas desistem. Elas param de ser um discípulo de Jesus. Abandona o barco. Diz que Deus é injusto com eles. Agora imagine a vida desses homens. Imagine o que estava acontecendo com eles. Eles só tinham um propósito no coração deles: cumprir toda a vontade de Deus. Quando isso estiver dentro do nosso coração, então significa que nós nunca vamos olhar para trás. Nunca vamos abandonar o barco. Nunca vamos estar com a mão no arado e olhar nem de lado. Vamos olhar para frente, para o foco. Porque sabemos, quando Jesus disse aos discípulos, quando colocar as suas mãos no arado, não olhe para trás. Por quê? Porque quem olha para trás tem vontade de voltar. Olhar para o arado significa você não perder a linha, você seguir uma linha. Porque quem está com a mão no arado, ele está arando. E havia o quê? Um animal à frente puxando. Então não podia titubear, não podia olhar do lado, não podia ter um momento em que você viesse se perder. Por isso que a vida de um cristão tem que ser uma linha reta. Paulo fala a respeito disso. Ele exortou Timóteo, falando do plumo, falando do alinhamento, que a nossa vida tem que estar alinhada com Deus. Amém? Se não houver alinhamento, sabe quando você vai sair fora da linha? Quando você olhar de lado. Quando você olhar para as lutas e deixar de olhar para Jesus. Quando você olhar para trás e lembrar de coisas boas que passaram. Então significa que o seu coração está desejando voltar lá para trás. Amém? Se você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, ou já desistiu algumas vezes na sua vida de ser um discípulo de Jesus, abandonou a caminhada, abandonou algumas coisas na sua vida, hoje eu tenho uma palavra para você: se alinha, se apruma, porque o que você tem passado não é nada em vista desses homens. Amém? E quer dizer que a perseguição ela vem de dentro. A perseguição ela começa dentro e não fora. Porque as perseguições que vieram dentro da vida de Paulo e de Barnabé, que nós vamos falar aqui nessa noite, ela começou dentro do próprio povo de Deus. Jesus, ele foi morto. Jesus, ele foi sentenciado pelo seu próprio povo, mas ele nunca desistiu. Jesus olhou para o povo, aqueles que o traíram, aqueles que o abandonaram, aqueles que o sentenciaram, e disse o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Aí você fala, mas foi Jesus. Você pode citar mais alguém na Bíblia? Posso. O Estevão, quando ele está sendo apedrejado, quando ele está sendo morto pelos seus próprios irmãos, que estão apedrejando e matando ele sem causa nenhuma, por perseguição. O que Estevão, ele olha para o céu e vê os céus abertos, e ele libera a mesma palavra que Jesus liberou, dizendo: perdoa eles, porque eles também não sabem o que estão fazendo. Por que você está chateado com alguém na igreja? Por que às vezes você fica chateado com pessoas e quer abandonar o barco e quer sair do caminho do Senhor? Hoje é uma noite que o Senhor está nos chamando a voltar, a iniciar e recomeçar a nossa vida, e não olhar para a vida de outras pessoas e dizer: eu não vou por causa desse, é porque isso. Queridos, eu quero citar algo a você aqui nessa noite.
Atos 14, do 1 ao 7, a primeira parte da minha ministração. Paulo e Barnabé iniciaram as suas ministrações em qual local? Fazendo uma conjectura, fazendo uma analogia de algo dentro de uma igreja. A sinagoga, eu estou conjecturando, porque a igreja ainda não existia naquele lugar. A igreja estava começando. Ela ainda não tinha prédio próprio, se reunia nas casas, se reunia nas ruas, se reunia em qualquer lugar. E quando há duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ela pode, 2 ou 3 pessoas que realmente acredite, creia, e realmente essas pessoas tenham fé, ela faz muito mais do que uma multidão de pessoas. Quando Jesus diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. E aonde Jesus está presente, alguma coisa sempre acontece. Amém? Então, Paulo e Barnabé, quando chegaram em Icônio, a primeira coisa que eles fizeram, entraram juntos na sinagoga. É como eles chegassem a algum lugar, falaram, aqui é a igreja, então nós vamos reunir neste lugar, porque ali falava da palavra de Deus. Eles não reuniram em outros lugares, eles não foram reunir nas casas primeiro. Eles foram reunir na sinagoga, como era costume, porque ali havia uma boa estratégia de trazer toda a verdade e toda a revelação que estava no coração desses homens. Então, as características desses homens eram que eles pregavam com ousadia. O texto relata o que eles falaram de tal modo que grande multidão de judeus, eles creram, acreditaram na palavra que eles estavam falando. Barnabé e Paulo falavam de quem? Deles? Falava de Jesus. E as pessoas acreditavam por quê? Porque eles carregavam na vida deles algo totalmente diferente, não é falar por falar. Tem pessoas que falam de Jesus, mas não têm ousadia para falar de Jesus. Significa que não vai tocar nunca o coração de pessoas. Falam por falar, cita Jesus por citar, porque já ouviu alguma coisa, porque pensa alguma coisa. Mas o grande segredo de tocar a vida de pessoas, o primeiro é ter a ousadia do Espírito Santo. Não importa o ambiente, o local aonde estão, mas quando falar de Jesus, tem que falar com ousadia, e não daquilo que você pensa. Muitas pessoas pregam, falam de Jesus daquilo que você pensam, mas nós temos que mudar o nosso vocabulário e falar daquilo que nós sabemos. Quando nós mudarmos isso e termos a plena certeza e falar de algo que eu sei e que você sabe, então significa que você tem a plena certeza e convicção que alguma coisa vai acontecer na vida daquele que você está ministrando. A palavra que você está liberando. Hoje são muitos pensamentos. Hoje há muitos que pensam, mas não sabem. Então, quando há uma discussão teológica, algum assunto, a palavra é essa: eu penso dessa maneira, esse é o meu pensamento. Então significa que nós não sabemos na clareza e na realidade. Porque quando nós falamos de algo que nós sabemos, então nós liberamos com convicção, liberamos com certeza de algo que nós sabemos. Paulo e Barnabé não falavam coisas que eles pensavam, falavam de coisas que eles sabiam. Eles carregavam algo na vida deles, de algo que eles sabiam que iria acontecer, que haveria transformação. Amém? Levante a tua mão e diga hoje, a partir de hoje, eu vou falar de coisas que eu sei e não que eu penso. Pare de pensar coisas que não estejam de acordo com a palavra. Pare de usar pensamentos humanos e use aquilo que você sabe através do Espírito Santo, porque Ele traz as revelações concretas da parte de Deus. Amém? Então, quando Paulo e Barnabé reuniam, ele não chegava numa sinagoga ou chegava num grupo de pessoas e eu dizer a respeito de Jesus, dizer, ó, eu penso dessa maneira.
Paulo e Barnabé chegavam com ousadia, que é a palavra parresia, de falar com autoridade, de falar com coragem, de falar de algo que ele tinha plena certeza. Por isso as coisas aconteciam no ministério desses homens. Eles nunca chegaram, hoje eu vou falar aqui de algo que eu penso que é dessa maneira. Não, eles chegavam com convicção. Eu vou falar de algo que eu sei. Quando você senta com alguém e fala algo que você sabe, você convence aquela pessoa. E além de você convencer, você mostra a ela. Isso é sinais. Então, ousadia é a certeza daquilo que você fala. Ousadia, que é a palavra parresia, falar de algo concreto, com coragem e com convicção. E quando falamos dessa maneira, então as pessoas vão esperar sinais. E isso acontecia no ministério deles. O texto continua falando que eles chegaram naquele lugar e grande multidão, tanto de judeus e gregos, acreditaram, creram na palavra. Mas por que eles creram na palavra? Nós continuarmos lendo o versículo, nós vamos ver que no versículo 3, alguma coisa acontecia que fazia as pessoas acreditar naquilo. Quando você conhece algo e a pessoa ainda não conhece, e você oferece algo àquela pessoa, é porque você já experimentou aquilo, sim ou não? Às vezes não dá certo, né? Foi sexta que nós tivemos em Sorocaba, né? Aí está em jejum de carne. Falei, tem alguma coisa de queijo? Sim. Aí minha esposa é muito indecisa. Mas é bom e esse... Mas falei, eu sei que é bom, porque eu experimentei, mas ela não gostou. Então quando nós falamos de algo que eu sei, que eu já experimentei, que foi bom para mim, então automaticamente você quer transferir aquilo para outras pessoas, para que elas também experimentem aquilo que você já experimentou. E a palavra de Deus é isso. A palavra ela é pregada, chegada aos ouvidos, mas ela também tem que ser vista pelos olhos. A incredulidade era quebrada na vida dessas pessoas, porque eles ouviam pelos ouvidos e viam com os seus próprios olhos os sinais de Deus acontecendo. Amém? Então Paulo, ele pregava com essa ousadia, ele pregava com essa certeza, pregava com essa convicção. Nós vemos aqui algumas palavras que nos chamaram a atenção nesse texto. Primeira coisa é que ele pregava com ousadia. Pregava o quê? A palavra da sua graça. Significa o quê? Que a palavra que ele carregava, a palavra que ele pregava, não era dele, era de Deus. A palavra que ele liberava era a palavra de Jesus, era aquilo que o Senhor lhe tinha ensinado. Então Paulo e Barnabé carregavam uma palavra que não era deles, mas eles, quem era? Se a palavra não é nossa, quem é responsável por essa palavra? Jesus. E se ele é responsável pela palavra dele, por que nós vamos temer? Por que nós vamos ter medo de falar dela? Porque a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é dele. Amém? Eu quero confirmar isso com vocês em alguns textos. Marcos 16:15. O que Jesus falou aos discípulos? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Peraí, quem tem que crer primeiro? É o ouvinte ou aquele que está ministrando? Primeiro quem tem que crer é aquele que carrega a palavra. Se aquele que leva a palavra não acreditar na palavra, ele não vai convencer, porque ele não vai falar com ousadia, ele não vai ter esta unção do Espírito, porque nem mesmo ele crê na palavra. Amém?
Então, primeiro passo importante, quando Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem, essa palavra é semeion no grego, que é uma palavra que significa o quê? É como se fosse alguém andando do seu lado. Eu acho que você não entendeu. Esses sinais que Jesus fala, esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, eu já falei dessa palavra, no nome de Jesus, essa procuração que Ele nos deu, nos dando autoridade e autonomia para usar o nome dEle. Então o sinal primeiro tem que estar em nós. O primeiro que tem que acreditar na palavra é aquele que vai portar, o portador da palavra. A palavra tem que estar dentro dele. E quando a palavra está dentro dele, ele tem a convicção e a certeza. Ela não é minha, ela é de Deus. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dele. Eu só tenho a palavra, eu só vou levar a mensagem, mas o responsável é ele. Amém? Então nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar à simplicidade da palavra. Precisamos entender e carregar essa palavra dentro de nós, para que ela venha surtir efeito nas outras pessoas. Quando isso estiver acontecendo, significa que você vai pregar com ousadia. Então primeiro nós carregamos a palavra que está dentro de nós. E a palavra, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Você tem a certeza disso? Tem a convicção que Jesus é a palavra? Sim. Então quando você ouve a palavra, o que ela faz? Ela vai entrando aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Então significa que quanto mais eu ouço a palavra, mais Jesus está dentro de mim. Então Jesus Cristo vive, Cristo está dentro de mim através do Espírito Santo, amém? Porque eu ouço a palavra dele e ela vai penetrando dentro de mim, amém? E agora quando você ouve a voz do diabo, o que acontece? Quem que vai penetrando dentro de você? O diabo. Há muitas pessoas que não se manifestam, mas eles dão legalidade à voz do diabo. Não há uma manifestação demoníaca, mas por que essas pessoas tomam atitudes erradas? Porque está alimentando a palavra do diabo. Lá no Éden, eles ouviram a palavra de Deus. De toda árvore pode comer, mas de uma delas não pode. Palavra de Deus. Então Deus está dentro de nós. Aí o diabo vem, incorporado na serpente, começa o quê? Não é bem assim. Começa a distorcer. E aquilo vai entrando pelo ouvido da Eva, desce no seu coração e ela tem o desejo de pecar. Ela não caiu endemoniada para comer o fruto, mas a palavra do diabo entrou dentro dela. Há pessoas que não se manifestam, não há um demônio que manifeste, ela cai, mas ela está possuída por palavras malignas e demoníacas, que tomam atitudes de erro, de falha na sua vida, de pecado. Aí você ora, a pessoa não se manifestou. Eles falam, e aí, estou fraco na fé, o que está acontecendo? Parece que os demônios fogem. Há manifestações malignas e demoníacas, sim, mas são outras que trabalham com palavras que o diabo vai lançando e desce no coração. Jesus expulsou o demônio de alguém que não se manifestou? Você lembra de alguém aqui? O Pedro, gente. Pedro não caiu babando, esperneando, chutando, não precisou segurar ele, está amarrado. Mas o Pedro deu legalidade à voz do diabo. O Pedro deu legalidade à palavra que foi entrando no ouvido dele, descendo ao coração. Não era a palavra de Deus. Jesus estava dizendo, eu tenho que voltar e eu vou ter que morrer, porque eu tenho que cumprir o propósito do meu pai. Aí o Pedro... E diz o quê? Não, você não pode fazer isso. Então Pedro quer impedir a obra de Deus na vida de Jesus, quer impedir o propósito de Deus. Aí Jesus diz que apartai de mim, Satanás. Ou seja, sai dele, diabo. Não houve uma manifestação demoníaca.
O que eu quero dizer com isso? Que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem mais as mentiras do diabo, alimenta mais as mentiras deles, que se tornam uma verdade na sua vida. E quem começa a habitar dentro de você? A palavra do diabo. E quais são as manifestações na sua vida daí? Quando você dá ouvido às palavras do diabo, que entra dentro de você, toda a mentira dele, você começa a praticar as obras da carne, os pecados, por causa daquilo que você está ouvindo. Mas quando você está ouvindo a palavra de Deus a cada dia, então Cristo começa a viver dentro de você através do Espírito Santo. E você começa então a dar fruto do Espírito e não praticar as obras da carne. Amém? Às vezes você está endemoniado, irmão, porque está ouvindo a voz do diabo, não está se manifestando, mas o que está dentro de você é a voz do capeta. Você está dando mais legalidade à voz dele do que à palavra de Deus. Então tudo isso começa a crescer dentro de você. Você ter o desejo de pecar, odiar o seu irmão, esmagar o seu irmão, pegar-lhe para o pescoço, não acreditar mais na palavra, a colocar descredibilidade na palavra de Deus, não ama mais o seu próximo, não tem paciência, não consegue perseverar. Por quê? Porque está dando legalidade à voz do diabo e não à palavra de Deus. Então devagarzinho vai entrando dentro de você. Você fala, puxa vida, a pessoa está dentro da igreja. Como conseguiu pecar? Daí o segredo. Estava ouvindo a voz de quem? A voz do diabo, a voz maligna, a voz diabólica. E quando você dá ouvido a essa palavra, ela cresce dentro de você, e a partir desse momento você começa a praticar as obras da carne. Amém? Então quando a palavra ela entra dentro de nós, eu quero chegar em fé, por isso que eu estou trabalhando aqui palavra primeiro, que a palavra é Jesus, e a palavra é liberada dentro de nós, amém? A palavra está entrando no seu coração. Ou às vezes o inimigo coloca sono em você, fala, poxa, que pregação fria, eu não queria isso, eu quero mais, eu quero fogo. Mas primeiro você tem que ter a palavra dentro de você. Quando você tem a palavra, depois aí vem o fogo. Primeiro você tem que ter fome, depois a lenha, não é? Daí vem o fogo. Então às vezes as pessoas não têm paciência para ouvir a palavra. Jesus é aquele que sentava e ministrava. Paulo é aquele que ministrava, e até Eutico caiu da janela, morreu, mas depois foi lá e ressuscitou, porque falava muito. Amém? Nós temos que falar mesmo da palavra, sentar e a palavra penetrar nos corações das pessoas, entrar e descer no coração, até que ela penetre dentro de você e se torne uma com ela. Amém? Então a palavra é Jesus. Jesus deu essa ordem em Mateus 28:19. Jesus diz o que? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja primitiva fez isso? Sim. Então ele batizava em nome de Jesus. Talvez dissesse, em nome de Jesus Cristo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Cumprindo os mandamentos, cumprindo a ordem de Jesus. No verso 20 do capítulo 28, Jesus disse, eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Nessa palavra Jesus morreu, ressuscitou, mas iria voltar ao Pai. Agora ele está dizendo aqui que estaria com eles até os fins dos tempos, ou seja, em todo tempo eu estarei com vocês. Eu sou a palavra, eu vou estar do lado de vocês, então vá, pregue. Isso que Jesus estava dizendo. Em João 20, 21 a 23, a parte B do versículo 21, a Bíblia diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com qual propósito? Verso 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, uma capacitação. Verso 23, olha o que Jesus diz. Isso é forte, igreja. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos.
Jesus está dando uma autoridade à igreja, aos apóstolos naquele momento, para ir no nome dele, para ter essa capacitação e eles terem o poder. Ele está dizendo, se perdoar os pecados, serão perdoados. Porque o que faz uma pessoa reter as bênçãos da vida dela? Quando está no pecado. O pecado trouxe as doenças, as enfermidades e a morte. E quando Jesus está dando essa autoridade, então ele está dando autoridade à igreja, aos discípulos, dizendo, vocês têm esse poder. Porque quando um pecado é perdoado, então a pessoa é curada. Quando aquele paralítico desceu ali pelo telhado, e Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, os religiosos disseram o quê? Quem perdoa pecado é somente Deus. Aí Jesus então ouve os pensamentos deles, porque eles somente estavam pensando. Aí Jesus diz o que? É mais fácil dizer, estão perdoados teus pecados, ou levanta e anda. Porque o que impede uma pessoa muitas vezes de ser curada e restaurada e receber um grande milagre na vida dela, é o pecado. Mas quando o pecado é perdoado, a pessoa então automaticamente ela recebe essa liberação dentro dela. Não há mais esse peso, essa acusação do diabo. Porque quando é perdoado, não tem mais acusação. Às vezes a pessoa está diante de uma sentença de morte, carregando aquilo na vida dela por causa de um erro e de um pecado. Mas quando é perdoado, então levanta e anda em nome de Jesus. Amém? Em Tiago também 5,15 nós vamos ver, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, ore, e ungindo com óleo. Mas o que vai salvar o doente? O que vai restaurar o doente? A oração da fé. A oração da fé levantará o doente. O óleo é um símbolo, mas o que levanta o doente, o que restaura a vida de uma pessoa é a oração da fé. Amém? Atos 1,8, Jesus disse o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que Paulo e Barnabé estavam carregando? A palavra. Todos esses textos foram liberados aos apóstolos, algumas pessoas. Paulo não era discípulo de Jesus, Barnabé também não era discípulo de Jesus, mas todas essas palavras que Jesus liberou estava refletindo na vida desses homens agora. A palavra que eu tenho nessa noite, ela pode refletir na sua vida também. E você começar a carregar uma palavra que não é sua, mas a palavra que é de Deus. E quando você carregar ela e começar a liberar com ousadia, então os milagres vão começar a acontecer na vida de outras pessoas. Outra coisa que esses homens tinham é graça, porque a Bíblia está dizendo, eles tinham a palavra, confirmava a palavra da sua graça. E graça aqui no grego é a palavra, muitos falam charis, mas caris no grego é a condição espiritual de alguém que é governado por Deus. Quando esses homens carregam a graça verdadeira, ou caris, ele está carregando uma graça divina, está carregando algo que é sobrenatural, é governado pelo poder da graça divina. Então a palavra da graça, a palavra, ou seja, eles tinham uma evidência, uma manifestação visível. A palavra que eles liberavam, através da graça que eles carregavam na vida deles, havia uma manifestação, evidências. Podemos dizer que é como um toque divino que transforma o indivíduo e dá capacidade a ele. Você acha que você pode receber isso? Quando você pode receber isso? Quando você se posicionar como um verdadeiro cristão. Às vezes você quer carregar essa graça que esses homens tinham. Às vezes você quer ver sinais, prodígios e maravilhas. Mas enquanto não tiver renúncia, os grandes homens, tanto da igreja primitiva, homens que vieram depois ou séculos atrás, eram homens que renunciaram.
É homens que deixaram tudo na vida deles para servir a Jesus. Servir significa fazer o que Ele quer. Quando falamos eu sirvo a Jesus, querido, significa que você não serve você, você serve Ele. Trocando em miudinhos, você se transformou em um empregadinho de Jesus. Que bom, porque nós somos servos. Servo é feito para quê? Para servir o seu Senhor. E hoje não, as pessoas dão ordem para o seu Senhor. As pessoas estão na igreja e dizem, eu sou um servo de Deus, mas você dá ordem para Deus. Não funciona, nunca vai funcionar. Mas quando você entende que você é um servo de Deus, você não vai fazer a sua vontade mais, você vai fazer a vontade do seu Senhor. Paulo disse o quê? Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Significa o quê? Não é feito mais a minha vontade, eu vou fazer a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? A vontade dEle é que você vá no nome dEle, que você pregue no nome dEle, que você fale no nome dEle, e o resto Ele garante, é só isso. E para isso você tem que ter ousadia, você tem que ter a palavra certa, e você tem que ter o carisma, que é a graça de Deus que é derramada sobre um indivíduo aqui nessa terra. Amém? Quando tudo isso acontece, querido, então você está no caminho certo. Pergunta nessa noite é: estamos no caminho certo? Ou estamos só reivindicando benfeitorias para a nossa vida? Às vezes nós queremos só benfeitorias. Eu vou para a igreja, eu vou entregar a minha vida a Cristo, porque eu sei que Ele tem tudo para me dar. Eu sei que Ele vai mudar a minha vida, eu sei que Ele vai transformar a minha vida, eu sei que Ele vai dar um bom casamento, eu sei que Ele vai dar um bom trabalho. Ele tem tudo isso para te dar. Mas o primeiro passo é uma transformação dentro de nós. Primeiro passo, nós passamos por uma metanoia, uma transformação de mente. Esses homens passaram por uma transformação de mente. Eles viveram essa metanoia na vida deles. Paulo era um perseguidor, sim, um homem que tinha tudo. Dentro dos fariseus, doutores da lei, ele era o cara, ele era o sabichão, tinha um bom trabalho. Onde ele chegava, pedia cartas, ele entrava e saía. Com certeza tinha uma boa vida financeira. O Barnabé também era um homem bom, um homem que tinha condições financeiras. Mas quando ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele passou por uma transformação de mente, ficou louco. Todo aquele que é crente não era chamado de louco antigamente? Porque passa por esta metanoia, por essa transformação de mente. Ele começa a fazer coisas que o mundo jamais vai entender. Paulo então agora caiu do cavalo, ficou louco. Diz que caiu do cavalo, bateu a cabeça, ficou louco por Jesus. Barnabé ficou maluco, vendeu tudo, deu ao pé desses apóstolos. Quem esses homens? Não sabe nem administrar direito. Uma metanoia, uma transformação de mente. Agora eles querem alcançar o mundo inteiro para Jesus. Agora o que está dentro deles, queimando o coração desses homens, é pregar a palavra, levar a palavra, alcançar vidas, levar as pessoas aquilo que nós também temos. Este foi o desejo desses homens. Então eles começam a pregar e vem a perseguição. E quando vem a perseguição, o que eles fazem? Tem que sair para outro lugar. Eles têm que fugir, sair fugido de cidades. Mas a pergunta é: pararam de pregar? Por que você parou de pregar? Por que você parou de falar de Jesus? Ah, ninguém me convida mais. Reúne pessoas, fale do amor de Jesus. Ah, não tenho agenda mais. Pregar não é estar no altar. Pregar é você falar do amor de Jesus em todos os lugares. Às vezes nós queremos o altar porque queremos fama. Aqueles que buscam o altar e a agenda lotada é porque ele quer fama. E aquele que não quer fama, Paulo nunca buscou a fama, pregava e ia embora, sacudia o pó. Em Icônio foi rejeitado, por quê? Por causa dos milagres.
Em Icônio foi rejeitado por quê? Porque ele carregava a ousadia, a palavra e a graça de Deus na vida dele. É o que nós temos que carregar nesses dias: a ousadia, a parresia, a força, a habilidade para pregar o evangelho e a certeza daquilo que nós estamos falando. Amém? A partir de hoje não fale mais, eu penso assim, diga, eu sei disso porque o meu Jesus faz. Quando você libera a palavra dessa maneira, eu sei que Ele fez, Ele faz, Ele já fez na sua vida, então as coisas vão começar a acontecer. A ousadia deste homem, a palavra que ele carregava, os sinais aconteciam por quê? Porque primeiro a palavra estava nele. Ele sai de Icônio, vai para onde? Para Listra. E ele prega ali também, com a mesma ousadia. Vem uma perseguição. Eu sei que é difícil, irmãos. Sei que às vezes, tenho aí, quantos anos que eu prego o evangelho? Mais de 20 anos que eu prego a palavra. Eu fugi um dia só. Eu lembro até hoje, isso não sai da minha memória. Um dia eu estava tão revoltado, não com Deus, mas assim, eu subi, saí do trabalho, nessa época eu morava em Porto Feliz ainda, e eu subi na varanda lá em cima, essa imagem nunca sai da minha mente, isso já faz mais de 20 anos, e eu sentei e chorei com a minha esposa. Eu tinha uma empresa, tinha negócio e acabei de entregar um serviço e o dinheiro foi tudo. E aquele dia eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que Deus tem conosco? E aquele dia eu e ela sozinhos choramos. E eu falei para ela, era uma quinta-feira. Eu disse, eu não vou para a igreja hoje. Falei, hoje eu não estou bem. E eu estou sentindo que é eu que vou pregar a palavra. Porque o pastor que eu tinha, ele era assim, assembleiano, né, irmão? Você vai pregar agora. Ele já me pegou uma vez rouco, sem voz, não estava conseguindo nem falar. Ele falou, você prega a palavra. Na hora orou e falou, a palavra está com o presbítero Walter. E eu não tinha voz. Falei, então tá bom, então nós vamos pregar em dupla. E pregamos em dupla aquele dia, mas eu não fugi. Mas aquele dia eu falei, eu não vou para a igreja porque hoje eu não estou bem. Não que eu não estava bem com Deus, por causa das lutas, das dificuldades que nós estávamos enfrentando. Então há momentos sim, que nós pensamos em recuar. E aí no outro dia ele falou, por que você não foi para a igreja? Eu falei, não deu, pastor. Foi você que ia ministrar. Um dia eu fugi da raia. Batizei em 96, acredito que eu comecei a pregar a palavra em 99 mais ou menos, né? Porque demorou um pouquinho para se converter. Mas querido, eu sei que é difícil. Mas quando nós olhamos para a palavra e deixamos ela penetrar dentro de nós, nós falamos, puxa vida, não passamos nada. Achamos que somos alguma coisa. Achamos que fazemos alguma coisa para Deus. Achamos que estamos fazendo muito. Mas não estamos fazendo nada, queridos. Não estamos fazendo nada. Olhando para a palavra, estamos distante do verdadeiro evangelho. Estamos distante da verdadeira palavra. Reclamamos demais, falamos demais, reivindicamos muitas coisas, mas não cumprimos a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então não é tempo de recuar. O que nós precisamos nesses dias é voltar à essência da palavra. É ouvir a palavra e deixar ela penetrar dentro de nós. E o que eu tenho procurado fazer neste lugar é pregar a palavra. É liberar a palavra, para que ela entre dentro de você. Quem está aqui comigo já há 14 anos, desde o início do ministério, quem é? A Ju, minha esposa, Paulinho, Joanilson. Mas Paulinho, quantos cultos você faltou em 14 anos? Quantos domingos você faltou da igreja? Não dá 20. Você já ouviu mais de 600 ministrações minhas. A minha esposa acredito que ouviu todas. Mais de 600 ministrações, isso eu pregando só em domingo. Então se você ouviu 600 ministrações que nós falamos aqui da palavra de Deus, o que isso mudou na sua vida?
Será que ela penetrou no seu coração? Será que a palavra que foi liberada, ela está dentro de você e você se tornou um com a palavra de Deus? Quantas ministrações você já ouviu na sua vida? Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Hoje, com internet, com tudo, acredito que mais de 1000 ministrações você já ouviu na sua vida. Muito mais, né, pastora Paula? Dilmara. Agora, você tem se tornado um com a palavra? Ela tem entrado dentro de você? E quando nós nos tornamos um com uma palavra, nós tornamos um em Deus, porque Jesus é a palavra. Disse: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos. Então, quando nós passamos a ouvir a palavra vai penetrando dentro de nós, nós tornamos um com ela. E quando nós nos tornamos um com a palavra, tudo se torna mais leve, não é pesado. Nós passamos então a se mover pela palavra. Me entenda o que eu vou falar, não vai precisar de tanta fé assim, porque ela já está dentro de você. É só liberar, amém? Você fala: eu não tenho fé, porque você não tem a palavra. Quando falamos eu preciso adquirir fé, e o caminho que eu te dou nessa noite é: ouça, coma a palavra, se torne um com a palavra, porque tudo vai ficar mais fácil. Fácil para quem prega e mais fácil para quem recebe. Eu entro aqui, o horário está indo. Então ele continuou pregando aonde? Em Listra, com a mesma unção. E havia um homem ali sentado a vida inteira dele, desde o nascimento, ele nunca pôde andar. Na versão King James, a King James atualizada, a Bíblia diz: ele estava ouvindo Paulo pregar. Quem estava ouvindo Paulo pregar? Um paralítico, um aleijado, de nascença, nunca tinha andado. Mas ele não perdeu a oportunidade. Paulo estava pregando e este homem estava ouvindo Paulo pregar. E o que acontece na vida desse homem? Ele é curado. Por que ele é curado, gente? Por que este homem é curado? Qual foi a forma da liberação da cura na vida deste homem? Em Atos capítulo 3, aquele homem, aquele coxo, 38 anos, mais de 40 anos, né? Esse 38 é lá de João 5. Ele estava todos os dias na porta do templo chamada Formosa. Um dia Pedro e João entrando, o que Pedro e João fez? Libera a palavra, libera o nome de Jesus, pega ele pela mão e diz: eu não tenho prata. Ele diz que não tinha prata e não tinha ouro, mas ele tinha outra coisa. Vira para o irmão e diga: tu tens pratas? Se ele falar não, mas pergunta a ele: o que você carrega? Diga que você carrega algo muito mais valioso do que isso. Você carrega muito mais do que prata, você carrega muito mais do que ouro, você carrega a maior fortuna, que é o Espírito Santo que está dentro de você. Então, se você carrega tudo na sua vida, significa que você tem que aprender a liberar e trazer a existência de coisas que não existem. Porque há pessoas que buscam coisas que existem, aquilo que ele precisa tocar, aquilo que ele precisa ver, ele precisa de uma evidência. E isso nós não chamamos de fé. Fé são coisas que nós não, mas que nós... O que é crer? Ação. Eu não vejo, mas eu creio. Mas você crê e não age. Para crer tem que agir. Então Pedro e João dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, vocês não têm dinheiro, não tenho aquilo que você quer, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? O que eles tinham? O nome. Eles tinham o nome de Jesus. Você também tem o nome de Jesus.
É só você usar, é só você colocar para fora, é só você entrar em ação e ajudar as pessoas, pegar pela mão e dizer: levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. O milagre aqui é diferente. O milagre aqui foi algo que foi surgindo, brotando dentro desse homem, porque ele estava ouvindo a palavra. E quando nós liberamos a palavra, ela vai penetrando dentro do coração das pessoas, nós vamos ver um semblante diferente, querido. Aqui em cima nós conseguimos ver quem está recebendo e quem não está recebendo. Antes de máscara estava mais difícil, mas agora dá para ver. A pessoa que abre a boca, a pessoa que olha no relógio, a pessoa que não vai acabar logo. Não vou vir mais domingo não, vou vir de quinta, porque quinta acaba 9 horas, começa às 8, acaba às 9, quando a Dilmara prega é 9h30, pastor ajuda 10 horas, mas... Gosto quando o Paulinho prega, porque 9 horas já estou voltando para casa. Eu sei que tem gente que gosta, aleluia. Então a gente consegue identificar tudo isso. E o Paulo se torna mais fácil para o pregador. Porque quando ele vê o semblante, ele vê que alguma coisa está acontecendo, que a palavra está entrando, que a palavra está penetrando, e começa a ter reação na vida das pessoas por causa da palavra. Porque o pregador, ele leva a palavra. Amém? Então o que acontece aqui? Despertou fé nesse homem. Porque o Paulo, ele está dizendo que esse homem, olha o que ele diz no verso 9, esse homem ouviu a palavra, ao falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Mais ou menos, está fácil agora. Hoje é só soprar e o povo vai cair. Sabe aquele culto que as pessoas estão, aquele ambiente que fica fácil para o pregador? Estava mais ou menos assim para Paulo naquele dia. A graça de Deus estava naquele lugar. Ele olhou nos olhos desse homem e viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então Paulo enche o peito de fé hoje. E o que o Paulo faz? Quando ele viu isso na vida desse homem, ele só liberou a palavra. Olha a ousadia. Olha a ousadia. Por que Paulo falou dessa maneira? Porque dentro dos olhos, ele viu nos olhos desse homem que ele estava pronto para ser curado, ele estava pronto para receber um milagre, ele estava pronto para andar, para viver algo na vida dele que ele nunca tinha vivido. Então ficou fácil, Paulo só libera a palavra e diz: levanta e anda. Quando as pessoas têm a palavra e adquirem a fé pela palavra, então é só você dizer: seja curado, porque Jesus já está dentro dela, porque ela já começou a ouvir a palavra, e a palavra foi entrando, então Jesus foi entrando dentro dela, então a fé dela foi se estabelecendo força, crendo. Então é só liberar a palavra, e quando libera-se a palavra, o milagre então acontece. Amém? Mas como que nós adquirimos fé? Como que você pode receber um milagre aqui nessa noite? Ouvindo a palavra. Romanos 10:17 diz: portanto a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo. Versão é NTLH. Hebreus 11:6, NVI: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse homem estava convicto. Este homem tinha certeza, queridos. Então ficou fácil para o Paulo naquele dia. Quando Paulo percebe tudo isso, ele libera a palavra. Nós vemos a junção de duas coisas aqui nesse milagre: a junção da fé de um homem e o poder da liberação da palavra. Funciona. Amém? Funciona, querido. Fé e liberação da palavra. Ele vai funcionar. Como obter a verdadeira fé? É ouvindo a palavra. Nós vemos uma diferença muito grande nos dias de hoje. A diferença entre a fé real e o assentimento mental e a esperança.
O que é fé real? É para já, é para agora, é para esse momento. Deus tinha fé? A palavra já estava dentro dele. E ele, a criação, em Gênesis capítulo 1, Deus, Vaiomer Elohim, disse Deus, haja luz. O que aconteceu? O que Paulo falou? O que Paulo tinha dentro dele? A palavra, a convicção. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, Ele nos dá um ensinamento que também, quando nós falamos a palavra de Deus, que está dentro de Deus, que Ele liberou a nós e que agora está dentro de nós também, as palavras que nós estamos liberando, porque a palavra dEle, as coisas têm que acontecer. Talvez esteja faltando isso. A verdadeira fé é isso. Você libera algo que já está dentro de você. Quando você fala, eu tenho uma esperança. Eu tenho esperança que vai ser curado. Eu tenho uma esperança que vai acontecer. Então isso você está tendo uma esperança para o futuro. A fé é para agora. Amém? É isso que nós temos que entender, queridos. Você nunca recebe o que você está esperando, mas a fé é para agora. Às vezes você coloca a expectativa e a esperança. Eu tenho esperança, então mude o seu vocabulário também. Eu tenho fé. E se você tem fé, a verdadeira fé, a certeza, a convicção, então é para agora, não é para depois. Não é para depois, ela tem que ser para agora. A fé real, ela está agindo na palavra, independente de qualquer evidência, independente de qualquer sentido. A nossa fé é baseada na palavra, e não em coisas que nós estamos vendo, e não em coisas que nós estamos esperando, porque já aconteceu. Não esperamos em coisas futuras, esperamos em coisas agora, para este exato momento. Você tem certeza da sua salvação? É uma esperança ou é uma fé? Então é algo para esse momento, para agora. Você tem fé para isso, amém? Então no dia de você ser salvo, você vai precisar de fé naquele dia, porque ela já está dentro de você. Você já criou isso dentro de você, você se tornou um com a palavra de Deus. Então as coisas se tornaram mais fáceis para você. Aí você diz, é fácil falar assim? Então começa a experimentar tudo isso na sua vida. Por que as coisas não estão funcionando? Porque a palavra não está dentro de você. Se as coisas não estão funcionando, porque a palavra não está dentro de você. Tem fé para ser curado hoje? Não precisava nem perguntar, é só dizer, seja curado em nome de Jesus. E as coisas iriam acontecer. Então a fé vem através da palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um. Amém? Deus e a sua palavra são um. E se ela está dentro de nós, nós nos tornamos um com Ele. Amém, queridos? Eu vou correr aqui porque não dá tempo. O que é a fé? Fé é dar substância às coisas que se espera. É dar substância. É você acreditar, é você trazer vida. Fé é agarrar as irrealidades da esperança e as trazendo para a esfera da realidade. A fé cresce na palavra de Deus. Cada vez que você lê a palavra de Deus, você adquire fé, porque você vê tudo aquilo que aconteceu e ela começa a entrar dentro de você. Então você começa a praticar a palavra de Deus. Ela é a garantia que as coisas que você espera são finalmente suas. Isso é verdadeira fé. Se você está esperando, ou seja, você tem essa garantia, ela já é sua. Se ela já é sua, ela tem que acontecer agora. Amém? Às vezes você faz alguma coisa e fala, e agora? Deus proverá. Não, Deus já proveu. Minha esposa foi fazer compra, falou, tudo isso, falei, Deus já proveu.
Deus não vai prover, Ele já proveu, já existe isso, já está liberado, amém? É isso, quando você sair da sua casa ou levar um currículo, é ter essa certeza, as portas já abriu, já está aberta. É declarar isso, não você, eu tenho esperança, não você tem convicção e certeza. A fé, diz Deus, é a força da minha vida. A quem eu temerei? Nada temeremos. Eu preciso encerrar aqui, mas vou falar somente. O conhecimento nos sentidos tem dado à igreja assentimento mental, que parece tanto com fé que muitas vezes não conseguem ver a diferença de assentimento mental e aquilo que é fé. O assentimento mental está vendo alguma coisa, admirando isso, dizendo, é verdade, mas no meu caso não pode dar certo. O assentimento mental concorda que a Bíblia é uma revelação, que ela vem de Deus e que toda palavra é verdade. Contudo, quando a crise chega, ela não funciona. Você acredita na palavra, você crê que a palavra é revelada por Deus, mas quando a crise chega, quando a dificuldade chega na sua vida, quando o desafio chega, aí você não consegue fazer as coisas funcionar. Por quê? Porque a palavra não está dentro de você ainda. Ela não está por completo dentro de você. Você acredita, você sabe que ela funciona para outros, mas para você ela não tem funcionado. Então nós precisamos voltar a alguns princípios. Fé, o que ela é, simplesmente reconhece a veracidade daquele maravilhoso livro, mas ele não age nisso. Você crê na Bíblia, irmão? De verdade? Por que ela não está funcionando? Por que ela não está funcionando na sua vida? Porque você não tem ouvido direito a palavra? Porque você tem ouvido mais a voz do diabo, as mentiras do diabo, aquilo que ele tem liberado nesses dias, e você tem aceitado todas as palavras do diabo e menos a palavra de Deus. Então ela não vai funcionar. Há pregadores, pessoas que pregam a palavra, pessoas que oram, mas não conseguem atingir essa fé. Por quê, queridos? Porque ela não tem penetrado dentro de você. A esperança diz, eu obterei qualquer dia. A fé diz, eu tenho agora. Há uma grande diferença. Vamos obter essa fé, vamos alcançar os resultados nesses dias. Ver realmente o que a palavra do Senhor nos diz. Confirmar toda a palavra de Deus. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa de muita coisa, precisa de uma palavra, de uma liberação de algo que está dentro de você. Agora, se ela não estiver dentro de você, então não libere, não ore pelos enfermos. Por que as pessoas eram curadas? Porque Jesus tinha o que delas? O que Jesus tinha? Compaixão. Quando Jesus olhava para aquelas pessoas, Jesus se comovia. Ele não aceitava as pessoas vivendo daquela maneira, ele tinha compaixão delas, ou dizendo, elas não podem permanecer assim. Então Jesus ele veio para cumprir o propósito do Pai, sim. Então quando Jesus olhava para as pessoas, tinha compaixão delas e curava aquelas pessoas. Se nós não tivermos compaixão das pessoas que estão doentes, porque às vezes uma pessoa está doente, vai estar pagando preço. É Deus tratando, deixa Deus tratar. Aí você não tem compaixão, queridos. Você não tem compaixão das pessoas, você quer que elas sofram. O jargão da igreja hoje de muitas pessoas é, está pagando o preço, está assim porque está pagando o preço. Jesus nunca acusou ninguém. Jesus nunca chegou a ninguém e falou, está assim, vai ficar assim, porque você está pagando o preço. Muitas vezes pessoas não eram curadas devido à incredulidade de muitos que estavam ali. Jesus disse, o profeta da sua terra, ele não tem honra, porque ele não tinha tanta credibilidade, porque as pessoas já conheciam.
Às vezes as coisas não acontecem porque às vezes nós conhecemos um ou outro, não é? Mas aonde Jesus chegava, um milagre acontecia, queridos, porque as pessoas iam com o coração aberto, com a certeza, com a convicção de que o milagre ia acontecer. As pessoas saía da sua casa com fé, com certeza, com convicção. Por que não acontece tantos milagres hoje? Porque falta convicção também nas pessoas que estão vindo à casa do Senhor. No ministério de Paulo, então, as pessoas iam porque sabiam que o milagre ia acontecer, porque ele tinha a palavra. Aonde Jesus ia, a multidão ia, porque sabia que o milagre ia acontecer. Jesus então liberava, porque ele tinha compaixão dessas pessoas. Eu encerro aqui nessa noite dizendo que o milagre ele aconteceu por causa da ousadia, por causa da palavra que eles carregavam, por causa da graça que eles tinham e da fé de outras pessoas também. Queridos, Kathryn Kuhlman, isso há muitos anos atrás, Deus tem me levado a ler muitos livros de pessoas de 1940, 35, de pessoas que revolucionaram o mundo. Alguém já viu falar dela? Quando ela entrava no altar, quando ela entrava no auditório de milhares de pessoas ali, muitas pessoas já eram curadas sem ela liberar uma palavra, porque havia uma atmosfera, a unção, a presença do Espírito Santo, e as pessoas que iam até lá, iam com a certeza e a convicção da cura e do milagre. Não havia uma oração de imposição de mãos, não havia essa imposição de mãos, porque as pessoas eram tocadas. Pessoas se levantavam de cadeira de rodas, pessoas iam com seus médicos para esses auditórios cheios de pessoas, iam com oxigênio e acompanhados com médicos. Se você tiver a oportunidade, assista, são mensagens simples, são palavras simples, e nesse tempo o Espírito Santo tem me levado a trazer palavras simples e objetivas, porque não é nós que fazemos, quem faz é Ele. Porque às vezes nós vemos cheio de projetos, de planos, de planejamento. Eu passei a entender que Deus não unge projetos, Deus unge homens e pessoas. Então o evangelho é simples. Então sim, depende do pregador carregado da unção, porque tem uma vida de oração. Mas as pessoas também, quando vão ao culto, tem que estar com o coração aberto, com a convicção que Jesus ainda cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, vai voltar, vai levar a igreja com Ele sim, vai passar as bodas do Cordeiro, mas temos uma convicção, vamos voltar com Ele e vamos reinar nessa terra. Isso ninguém tira de nós. Isso não é uma esperança, isso é uma fé que está dentro de nós, essa convicção que nós temos. Você crê dessa maneira? Agora, por que a cura não acontece? Você precisa de tanta fé assim hoje para crer que Jesus vai voltar? Não, porque já está dentro de nós. Porque já está dentro de nós, a palavra já foi cravada dentro do nosso espírito. Agora, quando falamos de cura, Jesus pode te curar? Não, Ele já te curou. Ele já te curou. É para agora, para esse momento, não é para depois. Amém, queridos? Essa convicção, esse nível que o Espírito Santo está nos levando. O Espírito Santo tem falado comigo nesses dias, dizendo: libere a palavra, pregue a palavra, enche esse povo de palavra, faça eles comer da palavra. Quando ele estiver cheio da palavra, quando ele se tornar um com a palavra, os milagres vão começar a acontecer. Então é um tempo que nós estamos sendo nutridos pela palavra, enxertados pela palavra, a convicção da palavra, ouvindo palavras. Vem no domingo, ouve 1 hora de palavra, porque a palavra tem que estar dentro de você. Você vem na segunda-feira aqui na escola, ouve a palavra, vem para terça-feira, ora, reúne os departamentos, tem palavra. Vem para quinta-feira, tem adoração, tem palavra. Aonde você reúne tem palavra. Então a palavra vai entrando e penetrando dentro de nós. A palavra de Deus, nós tornamos um. Vai chegar o momento que você
vai somente pegar a chave que está dentro de você, que é a palavra, e se deparar com alguns momentos e situações da sua vida, e vai dizer como Paulo falou: levanta e anda. Seja curado. Essa unção que homens e mulheres carregaram, nós temos que voltar lá atrás, para a geração que marcou as vidas de pessoas. Eu repito novamente, Deus tem me levado a ouvir pessoas do outro século, livros que eu tenho me aprofundado e aprendido muitas coisas que eu não aprendi na minha vida com a palavra. Estou no meu íntimo com Deus, no meu particular com Deus, me aprofundando, entendendo. Deus, obrigado, porque o Senhor tem aberto os meus olhos. Antigamente havia uma vaidade no meu coração, eu não aceitava livros, não aceitava palavras. Eu tinha que dizer: Deus, o Senhor tem que revelar uma palavra a mim. Jamais eu me aprofundava em livros, porque eu tinha que dizer: não, tem que ser a palavra. Mas eu quero dizer, Deus levantou homens através da palavra para tocar a nossa vida também. E a mesma unção que pairou sobre a vida desses homens e mulheres que foram levantados no século anterior, ela será também liberada nesses dias, para esse tempo de avivamento, esse tempo onde a igreja tem que ouvir a palavra, voltar aos princípios da palavra, saber quem é Jesus, saber qual é a ação do Espírito Santo, porque muitas vezes nós falamos do Espírito Santo, mas não sabemos o que ele faz na nossa vida. Falamos de Jesus, mas não conhecemos Jesus. Falamos de Deus, mas não conhecemos os princípios e a verdade. Não sabemos quem é o Pai, não sabemos quem é o Filho, não sabemos quem é o Espírito Santo, não sabemos como eles agem. Falamos dele, mas não sabemos como eles agem nos dias de hoje e como sempre agiram. Então Deus tem nos levado a esse tempo de amadurecimento. Deus tem levado a esse tempo de crescimento espiritual. Deus tem levado essa casa, as nossas vidas, a conhecer quem é Deus, a conhecer quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, e o que ele pode fazer nas nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Paulo opera um milagre, é considerado como Deus. Eu não entro nessa parte porque eu não tenho tempo, mas ele prega a palavra de uma forma diferente. Em cada tempo Deus levanta a igreja de uma forma diferente. Em cada lugar que você colocar os seus pés para falar de Jesus, ele vai te usar de uma forma que as pessoas entendam. Lá em Antioquia, Paulo falou desde o início, desde a criação, falou de Deus, falou de Abraão, falou de Davi. Mas agora aqui, em Listra, ele fala de um Deus que traz a chuva, um Deus que dá a colheita. Ele está falando uma linguagem que aquelas pessoas de Listra, como gregos, conheciam um Deus que também fazia isso. Mas Paulo apresenta o Deus verdadeiro a eles, ao Deus único. Não adiantou nada, o povo, alguns creram, outros não, ainda sacrificaram a outros deuses. Apedrejaram Paulo, deu-se como morto. Colocaram do lado de fora da cidade, porque esses homens tinham medo do Império Romano. Paulo estava como morto, apedrejado, mas Deus restaurou a vida dele. E sabe o que acontece com Paulo? Quando ele se levanta, ele vai embora. Quando Paulo se levanta, depois que foi apedrejado e colocado para o lado de fora da cidade, ele vai embora. Vira assim para o seu irmão e diga: não vai embora. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe o que é ser apedrejado de verdade. Você não sabe o que é sentir dor. Não vai embora, queridos. Volte. Volte. Pedro volta, Paulo volta para dentro da cidade. Ele tinha que mostrar que ele não recua, que ele não tem medo, que ele foi enviado com um propósito. Onde esse homem passa, os milagres vão acontecendo. Eu levo as marcas de Cristo na minha vida.
Há muita gente hoje que quer levar uma tatuagem dizendo: Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Leve as marcas de Cristo. Não tenho nada contra tatuagem. Se fosse 10 anos atrás, estava excluído da igreja. Mas não traz edificação nenhuma. O que traz edificação às pessoas são as marcas de Cristo. Quando Paulo diz: eu carrego as marcas de Cristo, eu carrego as marcas de um ministério sofrido, eu carrego as marcas de milagres que aconteceram através da minha vida. Paulo podia bater no peito e falava dessa maneira: seja como eu sou, olhe para mim. Sim ou não? Quando ele diz: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ó, entre nós, quem quer fazer uma tatuagem no corpo está com problema. Eu sei que tem pessoas aqui que tem, problema seu. Quer preencher alguma coisa. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você não vai ser excluído se você fazer uma tatuagem. Mas não use a Bíblia dizendo: eu não sei porque estou falando isso. Talvez você entrou aqui pensando em fazer alguma coisa, o Espírito Santo está te alertando. Isso não edifica nada a sua vida espiritual. Isso não edifica nada a sua vida espiritual. Isso é carnal, isso é sua alma, não é o seu espírito. Não é algo espiritual, não está tendo uma conexão de céu e terra. Está tendo uma conexão de terra e terra, de alma e carne. Vaidade. A pessoa não consegue parar, amém? Ela coloca uma aqui, coloca aqui. Daqui a pouco a pessoa está tudo tatuada. Leve as marcas de Cristo, leve as marcas de Cristo na sua vida. Deixa ela marcar a sua vida, deixa ela marcar a sua história. Marque as próximas gerações com as marcas de Cristo. Isso não edifica nada. Quantas pessoas estão vendo com tatuagem depressiva? Quantas pessoas estão vendo que tatuou o corpo para dizer: vou honrar Jesus? Honre Ele com a marca de Cristo. Honre Ele com o seu testemunho de vida. Não precisa honrar Ele com uma marca no seu corpo. E Jesus não vai voltar com tatuagem na coxa não, viu, irmão? Não se defenda nisso não, dizendo: Jesus Ele vai vir, Ele vem em cima de um cavalo. Ele vem como Rei dos Reis, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leve as marcas de Cristo hoje. Seja apedrejado pela palavra. Amém. Deixa as pessoas te apedrejar, mas você não vai morrer. Você vai se levantar, você vai voltar. Você vai dizer: estou vivinho aqui, ó. Está marcado o meu corpo. Talvez daqui 10 anos eu possa fazer uma tatuagem. Estou falando hoje aqui, talvez o Espírito Santo mude, né? Mas o que? Você vai apanhar se chegar em casa, hein? Você vai colocar um brinco na orelha, você vai apanhar se chegar em casa, né, Benel? Não entra mais aqui. Se chegasse com a tatuagem em casa, um brinco, então acho que meu pai mandava embora da casa. Mala e cuia, some daqui. Se é tranqueira, se é maconheiro. É assim que funcionava, querido. Eu só quero dizer que isso não traz edificação. Isso traz vaidade. Salomão diz tudo. Eu não sei porque eu mudei a mensagem, tá? Mas o Espírito Santo sabe. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu tenho uma marca aqui na minha vida. A marca de Cristo. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês aqui hoje. Eu sou viciado. Eu tenho que confessar isso aqui hoje. Eu sou viciado pela palavra de Deus. Todos os dias eu quero ouvi-la. Todos os dias eu tenho que ouvir alguém. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias eu tenho que ver algumas pessoas que tocaram nações, tocaram a vida de pessoas. Sejam assim, olhe para a palavra. Então nada vai tirar a sua atenção. Você não vai ter desejo de marcas no seu corpo. Você não vai ter desejo de mais nada. O seu desejo vai ser cumprir todo o propósito de Deus aqui nessa terra. Haverá perseguição, sacode o pó, vai embora.
Mas não desista, não pare. Haverá confusão no meio da igreja, como houve, porque novos convertidos foram chegando, então eles não sabiam tratar aquela situação. Eu volto no capítulo 15 na próxima semana, amém? Porque às vezes começa a chegar tantas pessoas como o Carlos, liberto da droga. Está aqui hoje, veio com a roupa suja, estava trabalhando, mas está aqui adorando a Deus, porque ele está viciado pela palavra, viciado em adorar a Deus, viciado em estar aqui no culto, mas não tem mais desejo da droga, da maconha, da bebida, do crack, da cocaína, da prostituição. Eles querem Jesus. Deus está levantando uma nova geração, uma pessoa que batizou há menos aí de um mês, eu acredito, mas está aí apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra, quer conhecer Ele a cada dia, não olhou para a dificuldade, veio aqui, não tenho vergonha de falar. Tá, levanta aqui, Carlos. Está com a roupa suja, não está? Estava trabalhando, mas ele quer Jesus. Essa geração que Deus vai levantar nesses dias. Oh, seja cheio do Espírito e preenchido a sua vida. Deus não quer crente morno e nem frio. Ou é quente ou é quente, ou limpa ou limpa, ou suja ou suja. Com Jesus é assim. Não tem meio tempo, ou é ou não é, ou mais ou menos. Não, eu tenho que ser crente de verdade. Eu tenho que me limpar cada dia. Onde você vai limpar? Pela palavra. Nós ouvimos aqui na aula de segunda-feira, eu ri com o Jader ali atrás, ele não está aí. Mas quando o pastor Fernando falava, uma aula gravada, mas tem tocado os nossos corações. Não leia a Bíblia, não faça você a leitura dela para a sua vida, deixa ela te ler. Deixa a Bíblia te ler, deixa ela fazer a leitura da sua vida, dizer, ó, muda isso, muda aquilo, transforma isso, muda o seu posicionamento, deixa de falar besteira. É um tempo que nós temos sido lido pela palavra, ela tem penetrado dentro de nós temos deixado ela fazer a leitura da nossa vida e mostrar quem nós somos. Que sujeira temos sido nesses dias, que decepção temos sido para o Evangelho. Se apaixone por Jesus. Quero orar por você porque já estourei o horário. Deixa a palavra de Deus fazer uma leitura da sua vida hoje. Vamos ter algumas divergências como teve em Atos capítulo 14. Uma igreja de judeus e gentios. Há muitos que vão chegar com o coração aberto. Há muitos que vão receber primeiro do que muitos religiosos que estão dentro da igreja há muito tempo. Aqueles drogados, prostitutas, os mais baixos níveis lá de fora, vão chegar com o coração aberto e vão viver milagres na vida deles. Haverá um confronto como houve com a igreja, porque muitos religiosos judeus, na visão deles, ele entendia, está vindo para a igreja, nós fazemos parte da igreja, nós entregamos a vida a Cristo, mas os gentios também têm que participar da circuncisão, nós não podemos visitar eles nas casas. Então isso é religião, mas isso vai ser alinhado pelo Espírito Santo. Haverá um tempo novo que Deus vai levantar uma nova geração, um novo povo. Vai mudar a mente e o coração de muitas pessoas que deixaram as suas mentes cauterizar pelo tempo que passou. A incredulidade foi entrando dentro de você, e o que você tem dentro de você hoje não é fé, é um assentimento de coisas que você precisa ver, de coisas que você precisa palpar, de coisas que tem que ser visível. Mas Deus está trazendo um tempo a nós de liberações de palavra, e quem vai ter que se mover é você. 2 Reis capítulo 3 verso 15, 16, 17. Havia uma guerra
Moabe estava para destruir o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Jerusalém, de Judá. Não havia saída, então chamaram um profeta. Quando chamam um profeta, o que nós temos? Uma voz profética. Já estava faltando água, então Josafá diz: há algum profeta? Chamaram Eliseu. E aí o Eliseu, e vocês têm que acreditar naquilo que eu falo, quando tem um tangedor tocando. Por isso nós temos que ter um tangedor aqui, alguém tocando. Porque há um mover e há uma unção diferente. Há uma unção da música com uma unção profética, que começa a ser liberado, então, algo de Deus. E quando o tangedor está tocando, Eliseu está dizendo: abram muitas covas no vale, porque amanhã, uma palavra liberada, e a ação é daqueles que ouvem a palavra. Não sentireis vento, não vereis chuva ou nenhuma nuvem no céu, mas amanhã essas valas, essas covas estarão cheias de água. Vocês vão matar a sede de todos vocês, dos seus animais. E mais uma, vocês vão vencer os seus inimigos. A palavra é liberada, mas a ação é do povo. Quando a palavra é liberada, se mova, creia. Não use o seu assentimento de coisas que você tem que ver, que você tem que sentir, para depois acreditar. Se mova, se mova, se mova antes de ver as coisas. Se mova sem nada. Se mova acreditando. Eu encerro aqui dizendo de algo que eu vivi. Em 2 anos nessa cidade, quando assumi o conselho de pastores, tinha R$100 no caixa. E nós tínhamos um projeto de desvincular do poder público da cidade. Porque todas as marchas na cidade aqui, era o poder público que bancava. Era 25 mil, 30 mil, ou muito mais do que isso, eu não sabia, mas mais ou menos esses valores, até mais. Quando eu assumi, eu disse: nós vamos realizar uma marcha, nós não vamos depender do poder público, nós vamos nos mover. E o que aconteceu? Nós nos movemos por uma palavra liberada. Nós realizamos 2 marchas para Jesus aqui, sem depender do poder público da cidade. Faltou alguma coisa? Nada, sobrou. Porque Jesus, quando chama os discípulos, diz: dê alguma coisa de comer a eles. Não tem. Precisa de dinheiro? Não. Preciso de assentimento, eu preciso ver alguma coisa, eu preciso sentir alguma coisa, tem que apalpar alguma coisa. Tomé, vire para o irmão e diga: Tomé, não preciso ver nada, eu não preciso sentir nada, porque ela já está dentro de mim. A certeza, a convicção, a palavra já está dentro de mim. Eu tenho certeza que vamos fazer, e Deus já abençoou. Primeira marcha fizemos, sobrou, não sei se 6 ou 7 mil reais. E aí, criamos mais fé. Porque quando as coisas acontecem, desperta mais fé nas pessoas. Amém? Quando Jesus estava curando um ali, despertava mais fé em outras pessoas. Então a multidão ia se movendo e se arrastando até Jesus. Porque quando as coisas vão acontecendo, Bruno, as coisas vão crescendo dentro de nós, e nós vamos tendo mais certeza, e começamos a fazer coisas, acredite que ela já aconteceu. Segunda marcha realizamos. Eu cheguei para a prefeita, falei: ano passado vocês até colaboraram, mandaram um carro de som, mandaram isso. Eu fui, como que eu posso dizer a palavra? Na minha cidade era metido. Mas agora sou pastor, tem que falar mais chique. Acho que me exaltei um pouquinho.
Falei, na primeira marcha vocês deram um som e mais o carro de som, não deu nem 5 mil reais. Isso é uma vergonha para vocês. Falei, a nossa igreja paga de IPTU quase 5 mil reais por mês. Nós pagávamos lá em cima, no outro prédio, quase 5 por mês, não, por ano. Quase 5 mil reais por ano de IPTU. Sim, Paulinho. As pessoas que estão aqui, Isaac, tesoureiro. Falei, esse ano, se for para dar essa merreca que vocês deram, nós não queremos nada. Outra coisa que eu disse, é lícito, está dentro da lei? Não, está fora da lei, eles disseram. Falei, então não quero nada. Realizamos uma, realizamos a segunda. Segundo ano, sobrou 11 mil reais de caixa. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso me mover, queridos. Cada passo de fé nessa casa, cada coisa que nós fazemos, alguém disse, é louco. Sim ou não? Até minha fama por aí é que eu sou louco. Sou louco de ativo, porque eu tenho fé. Minha mãe que falava isso, é louco, louco de ativo, não trabalha, não faz nada. Não que sou eu, né? Mas tinha um primo que nunca fazia nada, mas comia nas costas da família e falava que ele era louco. E minha mãe falava, é louco de ativo. Você tem fé, então vira para o seu irmão e fala, você é louco, louco de ativo. Porque você está ativado pela palavra, querido. Você está ativado pela palavra. Vá. Se você está cheio da palavra, não tenha medo, não precisa ver nada. Às vezes nós pedimos sinais, os sinais não vêm, eu faço. A verdadeira fé não precisa de sinais. A verdadeira fé não precisa de nenhum sentimento. A verdadeira fé não precisa você ver nada. Você tem mais fé do que Pedro, amém, Carlos? Você tem mais fé do que João, você tem mais fé do que Tomé, você tem mais fé do que Mateus. Você tem mais fé do que os 10, os 11 discípulos que sobraram, porque o Judas suicidou. Por que você tem mais fé do que eles? Eles viram, eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, Tomé tocou em Jesus. E Jesus disse o que para Tomé, Alex? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas que é você. Essa palavra é para você. Bem-aventurado é você que não viu, que acredita. Você não viu Jesus sendo crucificado, você não viu Jesus ressurreto, mas você crê, a fé está dentro de você. Então coloca ela para funcionar, querido. Você tem mais fé do que aqueles homens. Acredite nisso, a sua fé é sobrenatural. Você tem essa fé. E se você entrou aqui nessa noite enfermo, eu digo, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu encerro este culto orando, pedindo ao Espírito Santo, faz a tua obra nesses corações. Que eles saiam daqui hoje não com esperança, mas que eles saiam, Senhor, com a verdadeira fé ativada hoje, em decisões que eles devem tomar, em decisões que você tem que tomar na sua vida, querido. Se o seu coração está queimando, coloca para fora. Se o seu coração está queimando, faça. Há muitas pessoas que têm caminhado com Jesus, andado com Jesus, ouvido a palavra. Seu coração está aqui, está queimando, mas você não fala, você tem dúvida. Os 2 discípulos de Emaús caminharam quilômetros, Jesus falando o que com eles? Palavra. Sabe as leis, sabe o que Moisés falou, sabe o que os profetas falou? Jesus estava falando a palavra e o coração desses homens queimavam. Então se o seu coração está queimando, se manifeste. Não deixa chegar no momento oportuno de Jesus entrar na sua casa, ele partiu o pão e você, era você, Senhor, era o Senhor. E ele sumir, desaparecer da sua vida e você perder tempo, ter que voltar tudo de novo. Se lá no começo, quando o coração desses homens queimaram, eles olhassem para Jesus e perdessem todo o medo, falaram, é o Senhor que está ressurreto, então eles voltariam mais rápido para Jerusalém. Muitas coisas estão demorando na sua vida por causa da sua incredulidade. Seu coração tem queimado, mas tome atitude.
Se o seu coração queima pela palavra, tome atitude na sua vida. Não tenha medo, não tenha medo. Rakashori alalabarasúbia. Não tenha medo. Se você tem ouvido a palavra e a palavra diz que você é forte, você é forte. Se a palavra está dizendo que você já foi curado, você é curado. Se a palavra está dizendo que você é bem sucedido, você é. Se a palavra está dizendo que você vai ser um grande empresário, você já é. Você não vai ser, você já é. Se Deus está dizendo que o seu casamento é bem sucedido, ele já é bem sucedido. Ele não vai ser, ele já é, ele já é. Em nome de Jesus, acredite nessa palavra, viva essa palavra, não tenha medo. Se você demorar mais um pouco para tomar uma decisão na sua vida, você que vai ter que caminhar mais longe, demorar mais tempo na sua vida, então Deus está dizendo, toma atitude hoje, deixa o Espírito Santo te guiar. E não tenha medo, eu oro ao Espírito Santo para que tire o medo desse coração, a incerteza deste coração, Pai, e que ele seja movido pela Tua palavra. Eu os abençoo, declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Declaro que Tu és uma bênção. Eu declaro que Tu és bem-sucedido. Eu declaro que toda a enfermidade Jesus já levou. Se você entrou doente aqui, enfermo, com algum problema, Ele já te curou. Se as portas estão fechadas para a sua vida, eu declaro que elas já estão abertas. Jesus já abriu, Ele não vai abrir, já abriu. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a palavra de Deus na sua vida. Que você e a palavra se tornem um. E que vocês liberem a palavra a cada dia em qualquer situação. E que vocês vivam os milagres e o sobrenatural nessa terra. Eu te abençoo.